Olá, queridos, graça e paz a todos vocês, dando início a mais uma pré-aula para a Escola Bíblica Dominical. Essa lição, essa revista é do segundo trimestre. Nós estamos em 2023. O título dessa lição é Relacionamento em Família, superando desafios e problemas com exemplo da Palavra de Deus. Agora nós alcançamos também, querido, a lição de número 7. Essa lição de número 7 vai ser aplicada no dia 14 de maio de 2023. E nós temos também o título dessa lição, o relacionamento entre nora e sogra. O textual dessa lição se encontra no livro de Ruth, capítulo 1, versículo 16. Disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e aonde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Na verdade prática, diz o comentarista, a fé cristã exalta o amor familiar e mais especificamente o respeito e a honra entre a nora e a sogra, e bem como o genro e sogro. Aqui também, queridos, na leitura diária, todos os dias você tem um capítulo para você, um versículo para você estar acompanhando de acordo, com o tema da nossa revista, da lição. E aqui também temos os versículos-chave para a leitura bíblica em classe, se encontra no livro de Ruth, no capítulo 1, versículo de 1 a 5, também o versículo 8, também o versículo 12 ao 14. Nós não vamos ler para que o vídeo não fique muito longo, mas que você esteja lendo na sala de aula com seus alunos, que o seu Deus venha te abençoar, te dando graça, força, sabedoria e entendimento em nome de Jesus. Querido, desde já, quero pedir a sua participação para que você venha interagir com a gente, deixando aqui o seu comentário. Também, se inscreva no nosso canal, compartilha nossos vídeos, querido. Veja só, nós estamos aqui com a nova forma agora. Como assim? Nós estamos lendo toda a revista para você. E aí você pode ir acompanhando aqui também. E muitas das vezes a revista ainda não chegou para você, tem momento que a revista ainda não chegou nas suas mãos, e você pode estar acompanhando aqui nos meus vídeos, querido. Você vai ficar por dentro de toda a lição. Veja só, muitas das vezes você está aí no seu trabalho, muitas das vezes você está em uma reunião, muitas das vezes você está na parada de ônibus, você está dentro do Uber, você está no avião, você está no navio, você está aí, às vezes, na sua casa, em algum lugar, e você não tem como assistir o vídeo. Pois então coloca o fone no ouvido e você vai estar acompanhando toda a lição aqui com a gente, querido. E já peço logo aqui também, para você não esquecer de deixar o joinha. Todas as vezes que você clica no joinha, o YouTube compartilha o nosso vídeo para mais 20, 30, 40 pessoas. Então depende muito de você para a gente ficar interagindo, ficar por dentro aqui do tema da nossa lição. Aqui na introdução diz aqui o comentarista, diante do estigma cultural do relacionamento com a sogra em nosso país, comumente é motivo de piada. Mesmo entre evangélicos, pode soar inusitado que uma das histórias mais belas de companheirismo das Escrituras se dê justamente entre Ruth e sua sogra Noemi. Prosseguindo, nós vemos aqui a palavra-chave, é honra. Então, a honra de uma nora com a sogra, e nós vemos aqui na introdução dizendo o comentarista. Nessa lição, estudaremos uma das mais belas histórias bíblicas, em que se exalta o amor e a virtude da mulher moabita chamada Ruth. É a história de um drama familiar que envolve o luto, a subsistência e a desesperança. Trata-se de uma crise generalizada de pobreza, doença, viuvez e morte. Contudo, nesse drama familiar, a obstinação de Ruth se destaca, pois ela foi capaz de superar as dificuldades com atitudes de fé, inteligência, lealdade, persistência e esperança. É a narrativa bíblica de uma nora que cultivava um verdadeiro amor no coração pela sua sogra e por isso foi capaz de enfrentar a crise, escassez numa terra inóspita, longe de seu povo original. Temos
muito o que aprender com o relato bíblico do relacionamento entre Ruth e sua sogra Noemi. No primeiro tópico, a crise econômica na terra da Judéia. E o primeiro subtópico, a escassez que provocou fome na casa de pão. Livro de Ruth, capítulo 1, versículo 1. O alimento básico das famílias que vivia na região da Judéia estava escasso por causa do mau governo dos últimos juízes de Israel que abandonaram ao Senhor. A cidade de Belém, de onde Noemi saiu com seu marido Elimeleque, era um lugar que anteriormente sofreu de sequidão e escassez. Ora, a palavra Belém significa casa de pão, mas a cidade do pão estava sem o pão que representava o sustento material do povo. A cidade deixou de ser um celeiro de grãos para ser um lugar de escassez e fome, carestia, seca por toda a parte da terra de Canaã. Na Bíblia, às vezes fome é um modo de Deus disciplinar o povo que pecou contra ele. Em Levítico, capítulo 26, do versículo 18 ao 20. Naquele tempo, Israel havia se afastado da comunhão com Deus e chegando ao ponto de cultuar os ídolos pagãos. Bem da verdade, nem todos agiam do mesmo modo, mas a disciplina era para todos. Segundo subtópico, crise de uma família. Livro de Ruth, capítulo 1, versículo de 1 a 3. A família do livro de Ruth era constituída por Elimeleque, Noemi e os filhos, Marlon e Quilom, enquanto estavam na Judéia. A crise econômica obrigou Elimeleque a tomar uma decisão em busca de solução para a sua subsistência da família em outro lugar. Em vez de ficar parado, ele tomou o caminho que parecia mais racional, o caminho das terras planas de Moabe. Elimeleque conhecia o Senhor, mas não buscou para tomar aquela importante decisão. Ao chegarem a Moabe, a experiência não foi fácil. Ali, em Moabe, a família encontrou a morte, o luto, a viuvez que envolveram a vida dessa família, quando Elimeleque faleceu e Noemi ficou viúva e com seus 2 filhos. Livro de Ruth, capítulo 1, versículo 3. O casamento de seus 2 filhos com 2 moabitas trouxe a esperança de volta ao coração de Noemi. Livro de Ruth 1, versículo 3. Mas de repente os 2 filhos faleceram, deixando as esposas viúvas. Ruth, capítulo 1, versículo 5. Agora eram 3 viúvas, que, no contexto da época, teria enorme dificuldade de sobrevivência. Essa história nos mostra que uma família pode estar no centro de um profundo sofrimento e que isso pode afetar o relacionamento de pessoas muito próximas, como a nora e a sogra, o genro e o sogro. Como se comportar diante dessa circunstância? Resumo do tópico 1, a crise econômica na Judéia e as fatalidades no seio da família de Noemi e Ruth tornaram a aliança entre elas ainda mais forte. Segundo tópico, superando as crises existenciais. Primeiro subtópico, Noemi decide voltar à sua terra. Livro de Ruth, capítulo 1, versículo do 6 ao versículo 8. Viúva, com 2 noras moabitas, Orfa e Ruth, também viúva, Noemi resolve voltar à sua terra na Judéia, depois de 10 anos longe. Ruth, capítulo 1, versículo 4. Era uma mulher envelhecida e, por isso, resolve liberar suas noras Orfa e Ruth para que voltasse às suas famílias de origem em Moabe. Orfa aceitou a liberação de sua sogra e voltou para a sua família, mas Ruth resolveu ficar
com Noemi. Livro de Ruth, capítulo 1, versículo 15 ao versículo 18. Provavelmente Noemi pensou que Deus estivesse castigado com todos os sofrimentos experimentados e não imaginava o plano divino em todas aquelas circunstâncias. Na decisão de Ruth, nascia uma amizade profunda entre nora e sogra, entre duas mulheres que seriam experimentadas pelo sofrimento. Aprendemos com o apóstolo Paulo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos, capítulo 8, versículo 28. Segundo subtópico, Ruth conhece o Deus de sua sogra. Livro de Ruth, capítulo 1, versículo 16. Ruth declarou de coração sincero à sua sogra Noemi: o teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Livro de Ruth, capítulo 1, versículo 16. Ela teve um gesto de amor exemplar para com Noemi. A convivência com a sogra levou Ruth a conhecer o Deus de Noemi. A despeito dos sofrimentos e as necessidades vividas dentro daquela família, a moabita descobriu que o Deus de sua sogra era o Deus verdadeiro que supre as nossas necessidades. Filipenses capítulo 4, versículo 19. Ruth apegou-se a Noemi não só pelos laços familiares, mas também pela fé no Deus de Israel, porque a sua sogra dava exemplo de uma mulher temente a Deus. Quando sogra e nora estão unidas na presença de Deus, é uma bênção para toda a família. Por intermédio dessa união, Deus traz provisões extraordinárias para as necessidades familiares. Terceiro subtópico, unidas contra a crise. Toda família pode passar por um período em que parece que não há expectativa de mudança diante de uma situação difícil. Como no caso de Noemi, às vezes a família parece chegar a um beco sem saída para a vida material, emocional e até mesmo espiritual. Até certo ponto, isso é natural, pois quando nós deparamos com determinadas crises, nossa visão tende a ficar embaçada e limitada. Entretanto, a palavra de Deus diz: que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8, versículo 31. Deus é pelo seu povo. Isso não é diferente com a nossa casa. A providência de Deus pode começar no relacionamento entre os membros da família. Ora, no momento de uma crise familiar, a última coisa que pode acontecer é uma guerra entre seus membros. Já imaginou como ficaria muito mais pesada a carga de Noemi e Ruth se elas não estivessem unidas? Sim, Ruth, a nora de Noemi, foi capaz de superar a crise de uma casa e da sua sogra com uma visão de esperança, paciência e tenacidade para superar todas as dificuldades da família. Sua perspectiva de fé animou sua sogra e juntas contemplaram o agir de Deus em favor da família. Resumo do tópico 2. A lealdade entre Noemi e Ruth é evidenciada na decisão de ambas, uma indo e a outra ficando, a fim de superarem juntas em Deus todas as dificuldades. Terceiro tópico, fé e trabalho numa nova perspectiva. Primeiro subtópico, a chegada à terra do pão. Livro de Ruth, capítulo 1, versículo 19. A chegada das duas mulheres viúvas à Judeia, mas especificamente a Belém, depois de 10 anos, causou alvoroço na cidade. Livro de Ruth, capítulo 1, versículo 19. Os antigos conhecidos de Noemi queriam saber o que havia acontecido com sua família. E ela ainda era uma mulher amargurada com suas duras experiências passadas em Moabe e preferia ser chamada de Mara, cujo significado no hebraico é amarga. Êxodo,
capítulo 15, versículo 23. Sua queixa se resumia a declarar que Deus parecia tê-la abandonado. Entretanto, o Senhor estava no comando da sua vida para o propósito maior do que ela poderia imaginar. Sua humilhação e tristeza começaram a ser transformadas em alegria. Assim, quando Noemi e Ruth empreenderam a viagem para a Judéia, havia uma nova esperança em seus corações. Ruth se tornara uma mulher de fé, disposta a superar a crise e subsistência, confiando inteiramente no Deus da sua sogra. Então, sogra e nora agora estão juntas vivendo da fé, como a Bíblia diz. O justo viverá da sua fé. Abacuque, capítulo 2, versículo 4 e Romanos, capítulo 1, versículo 17. Segundo subtópico, recuperando a autoestima. Livro de Ruth, capítulo 1, versículo 15 ao versículo 18. Ruth deu uma demonstração de carinho e amor por Noemi, que a fez a entender que ainda havia esperança. Elas haviam chegado a Belém no princípio da colheita da cevada. Livro de Ruth, capítulo 1, versículo 22. Se em Moabe a situação era precária, em Belém havia esperança de não faltar nada para ambas. Ruth usou sua perspicácia para suprir a necessidade da casa. Livro de Ruth, capítulo 2, versículo 2. Essa atitude contribuiu para que Noemi levantasse o seu estado de espírito e sua autoestima. É muito importante que a família haja pessoa disposta a animar as outras. Terceiro subtópico, a honra do trabalho no campo de Boaz. Livro de Ruth, capítulo 2, versículo 8 ao 17. Havia um campo que pertencia a um parente de Elimeleque chamado Boaz. Livro de Ruth, capítulo 2, versículo 1. Ruth foi para esse campo de cevada a fim de ajuntar as espigas que os segadores abandonavam. Prática permitida e concedida aos pobres pela lei mosaica. Livro de Deuteronômio, capítulo 24, versículo 19 ao 21. Assim Ruth se dispôs a trabalhar pelo seu sustento e da sua sogra Noemi. Livro de Ruth, capítulo 2, versículo 7. Ela teve iniciativa e persistência, não teve medo de correr risco. Livro de Ruth, capítulo 2, versículo 2. Estava determinada e disposta para alcançar o objetivo desejado. Mais adiante, ao descobrir a generosidade dessa estrangeira para com sua sogra, Boaz ofereceu seu campo, sua proteção e se tornou o provedor de Noemi e Ruth. Resumo do tópico 3. A chegada a Belém, o trabalho de Ruth e a descoberta de um possível remidor reacenderam a esperança e a autoestima em Noemi. Capítulo 4. Ruth encontra o remidor da família. Primeiro subtópico, Ruth descobre o remidor de Noemi. Livro de Ruth, capítulo 4, versículo de 1 a 9. Ao se dispor a apanhar resto das espigas deixadas pelos empregados de Boaz, Ruth descobre que ele era parente de Elimeleque. E por isso, segundo a lei, Boaz podia redimir essa herança para que ficasse dentro da família e a viúva não ficasse mais desamparada. Ele fez o procedimento a respeito da propriedade conforme orientava a lei. Aqui podemos perceber que Boaz é um tipo de Cristo, o nosso Redentor, que, sendo rico, se fez pobre para nos fazer herdeiro das suas riquezas espirituais. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Há riquezas de Cristo para nossa família. Segundo subtópico, Boaz redime Ruth, a moabita. Livro de Ruth, capítulo 4, versículo do 11 ao 13. Boaz foi para a porta da cidade, onde se reuniam os anciões do povo na forma de um júri, os quais julgava as causas do povo. O remidor, por direito, era outro homem,
porque aquela parte da terra que pertencia a Elimeleque estava à venda. Portanto, a herança representada por aquele pedaço de terra pertencia a outro, mas Boaz se dispôs a casar-se com Ruth para que aquela terra fosse dele, convencendo os anciões e antigos donos fazerem assim. Mas isso, Boaz redimira Ruth, pagando o preço daquela terra e o direito de resgate da viúva. Foi assim que Ruth, a moabita, entrou para a genealogia de Jesus. Mateus capítulo 1, versículo 5. Após casar-se com Boaz, ela deu à luz um filho, o qual recebeu o nome de Obed, o pai de Jessé, e este o pai de Davi, o grande rei de Israel. Livro de Ruth, capítulo 4, versículo 13 e o versículo 17. Quando Jesus se manifestou na terra, tornou-se conhecido como filho de Davi. Mateus capítulo 1, versículo 3 ao 6. Formando os elos da linhagem do Messias. Terceiro subtópico, noras e sogra. O relacionamento entre nora e sogra tem muito a ver com o equilíbrio do relacionamento familiar. Se a relação entre elas não for sadia, muitas outras relações familiares podem ser afetadas. A história bíblica de Ruth e Noemi nos mostra que a vontade de Deus é que noras e sogra, bem como genro e sogro, tenham um relacionamento em que o fruto do Espírito seja revelado. Gálatas capítulo 5, versículo 22, o versículo 24. Com a história dessas duas personagens, aprendemos que nora e sogra podem superar juntas a dor do luto, o período de escassez em que toda família está sujeita a passar, enfermidade de um filho ou de um neto. Nos momentos difíceis na família, elas podem ser um esteio para todos. A palavra de Deus diz que em tudo devemos glorificar o Senhor. E isso passa pelos relacionamentos mais próximos dos cristãos. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Resumo do tópico 4. O Senhor honrou suas servas fiéis por meio de Boaz, resgatador, que tipifica a ação remidora de Jesus Cristo, inserindo-nos à família de Deus. Na conclusão, diz o comentarista, a história bíblica de Ruth é um exemplo. Na conclusão, diz o comentarista, a história bíblica de Ruth é um exemplo de fé no relacionamento entre uma nora e sua sogra. Mesmo sendo uma estrangeira, Ruth foi capaz de cuidar da sua sogra, demonstrando grande carinho e respeito por ela. Além de administrar dentro de si perdas enormes, o cunhado e o marido, mas adiante de tudo isso, Deus honrou seu trabalho pelo qual sustentou a si mesma e a casa de Noemi. Portanto, a vontade de Deus é que sogras e nora, bem como genro e sogro, vivam em união de maneira que a família seja ricamente abençoada por Deus. Queridos, finalizando aqui a lição de número 7, quero pedir, não esqueça de deixar o seu joinha, se inscrever no nosso canal para você ficar por dentro de todo o nosso conteúdo. Quero despedir de você como Moisés despediu o povo no deserto. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o teu rosto e misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Paz, queridos.